Desde muito pequena, os livros sempre estiveram presentes na minha vida. Minha madrinha sempre me dizia: a leitura abre portas, ela traz algo que nunca poderá ser tirado de você: o conhecimento. Ela é professora e foi quem me apresentou o poder dos livros. Eu ganhava muitos dela, dos gibis coloridos às histórias mais longas. A leitura sempre esteve ali, ao meu alcance. No meu primeiro ano do ensino fundamental, minha professora observou que fui uma das primeiras da turma a começar a ler. Eu lia tudo que via pela frente: embalagens de alimentos, placas nas ruas e, claro, livros. Muitos deles ganhados pela minha mãe, que me incentivava na leitura por sempre estar lendo alguma coisa. E especialmente pelas noites em que lia para mim e meu irmão antes de dormir. Com o tempo, esse hábito virou parte de quem eu sou. Enquanto outras crianças pediam brinquedos de aniversário ou de Natal, eu já sabia exatamente o que eu queria. Dizia com toda a convicção: quero ganhar um livro. Nessa minha trajetória como leitora, lembro-me de algo que me marcou profundamente. Aos 10 anos, fui apresentada à saga de livros e filmes de Harry Potter, que se tornou uma das minhas maiores paixões, tanto na leitura quanto no cinema. Mais tarde, na adolescência, conheci Percy Jackson, que também marcou essa fase da minha vida. E ao me lembrar dessas histórias, surge uma afirmação que tenho certeza que muitos já ouviram: o livro é muito melhor que o filme. Essa frase é quase um clichê, e eu concordo com isso. Mas ela faz sentido se lembrarmos que muitas pessoas estão acostumadas a receber imagens prontas, assim como acontece nas telas, e acabam se afastando da leitura por pura preguiça de imaginar o que está escondido naquele emaranhado de palavras. Assim como aconteceu comigo. Antes de ler os livros de Harry Potter, assisti aos filmes. Mas, ao iniciar a leitura da saga, percebi que aquilo presente nas telas não chegava nem perto do que eu pude imaginar através das palavras. Foi lendo que eu consegui compreender o contexto completo e perceber todos os detalhes, bem como criar cenas na minha mente. Com Percy Jackson, a história foi diferente. Comecei pelos livros, aplicando o que aprendi com Harry Potter. Dessa forma, pude imaginar mundos inteiros, de acordo com meu próprio cérebro. Pesquisas publicadas pela Faculdade de Medicina de Harvard destacam que a leitura estimula a imaginação e o pensamento crítico, já que ela obriga o leitor a construir mentalmente os cenários, personagens e ações. Já no cinema, essa experiência é diferente. Basta olhar para a tela e tudo já está ali, sem que precisemos criar nada. No livro, somos guiados pelos detalhes, e são justamente esses detalhes que nos permitem mergulhar mais fundo na narrativa e absorver cada sentimento e contato com a obra. O filme, por sua vez, é a interpretação visual do que outra pessoa imaginou ao ler aquela mesma história. E se cada um de nós tivesse o poder de transformar um livro em filme dentro da própria cabeça, como seria o seu? É curioso pensar que essa diferença não depende apenas da criatividade, mas também de como cada cérebro, de forma única, cria e interpreta o mundo. Quando lemos, nosso cérebro não apenas entende as palavras, ele sente tudo o que está sendo dito. Talvez, por isso, algumas pessoas se emocionem lendo, às vezes até a ponto de chorar durante a história. Cada leitor constrói o próprio filme dentro da mente, como se estivéssemos realmente sentindo aquilo que está nas páginas. Ler não é apenas absorver uma história, é sentir ela sendo construída ali dentro de cada página. Pense, por exemplo, em Harry Potter. Quando lemos sobre o castelo de Hogwarts, conseguimos imaginar cada detalhe. As torres no castelo, o brilho das velas flutuando no salão principal, o som das vassouras voando no campo de quadribol. Viu? Tudo isso é criado pelo nosso cérebro ao ler cada palavra. Agora, pense em Percy Jackson. Quando mergulhamos nas páginas que falam do acampamento Meio-Sangue, é o mesmo cérebro que se encarrega de dar vida às cabanas, às lutas emocionantes, às ondas que obedecem ao chamado de Poseidon. Esses são dois mundos completamente diferentes.
um de magia e outro de mitologia, mas que despertam o mesmo poder dentro de nós, o de imaginar. E esse poder, ele não vem de varinhas ou tridentes, mas sim do próprio cérebro. Quando lemos um livro, somos nós que criamos as cenas, os rostos, as vozes. Cada leitor vê Hogwarts e o acampamento Meio-Sangue de um jeito único, com cores e emoções existentes apenas na sua mente. E essas experiências imaginativas também são explicadas pela neuropsicologia, mostrando que ao ler, nós vivemos a história por dentro, misturando memória e emoção na mesma experiência. Ler é mais do que decifrar letras, é sentir com o cérebro e imaginar com o coração. O Instituto de Psicologia da USP reforça que cada página lida é um treino silencioso, já que a leitura estimula a nossa imaginação e o sentimento, sem que a gente perceba. Segundo o crítico literário Antônio Cândido, a literatura é um direito humano essencial, já que ela, juntamente da leitura, nos humaniza e é uma necessidade indispensável ao ser humano. O cérebro cria caminhos que moldam quem somos. Ler também nos permite vivenciar emoções de forma profunda, como se fossem nossas, transformando cada história em uma experiência interna única. E essa habilidade fica clara na quadrilogia de Crepúsculo. No segundo livro, Lua Nova, quando Bella entra em depressão, as páginas ficam vazias. Literalmente. Meses inteiros passam em branco. E aquilo não é pouco texto. Aquilo é neuropsicologia simbólica em forma literária. É a mente vazia representada na página. É o leitor que precisa sentir esse vazio, completar o peso daquela falta dentro do cérebro. No filme, nós vemos apenas o resultado disso. É o leitor que constrói o silêncio. E essa mesma habilidade se manifesta em histórias mais próximas da nossa vida, como, por exemplo, em Para Todos os Garotos que Já Amei. No livro, nós entramos dentro da mente da Lara Jean. Conseguimos sentir todos os seus medos e inseguranças. No filme, nós vemos apenas o resultado dessas emoções. No livro, nós sentimos o que ela sente por dentro. No filme, nós vemos o que ela sente por fora. E essa diferença é exatamente o que mostra como o livro e o filme trabalham partes distintas de nós. Mas, no fim, não se trata de escolher entre um ou outro. Cada um deles trabalham partes diferentes de quem nós somos. Um mostra o que o outro desperta. O cinema projeta histórias no mundo. A leitura projeta mundos dentro de nós. E talvez, quando alguém diz que o livro é melhor que o filme, o que realmente queira dizer é: o filme aconteceu na tela, mas o livro aconteceu em mim. Então, da próxima vez que você abrir um livro, lembre-se, seu cérebro vai criar o universo. Porque ler não projeta luz na retina, mas acende luzes no cérebro. Obrigada.